Mas aí eu queria lembrar com você, Fabiano, 2001, Vadão. Você acabou de falar aqui com a gente, não. Porque era um período que o São Paulo, talvez o período mais escasso de investimento, e o São Paulo não tinha dinheiro para contratar ninguém, depois de um time muito forte em 2000. E aí começa a subir a turma Era Paulo Amaral já. que foi campeã, exato, foi campeã campeão da da Copinha da Taça São Paulo. em 2000. Júlio Batista, Jean, Fábio Simplício, tal. Oliveira, Renatinho e Alisson, e tinham lá um tinha um magrelo ali que não era reserva do Tinha time. batido a tal, não cabeça sei o na que lá. piscina lá. Exato. E aí o Rio São Paulo é o Rio São Paulo lá do Kaká, que você viu também surgir. E depois nós vamos falar bastante do Rian. Você viu muito isso, né? Você viu jogadores especiais surgindo. O Kaká foi esse... Mas não é um... Quem vê o Kaká, acha que o Kaká fez os 2 gols contra o Botafogo e que dali ele foi o melhor do mundo imediatamente. O jogador de futebol, ele tem idas e vindas, né? O Kaká, no começo, ele surpreendeu vocês? Vocês viam alguma coisa diferente? Ou ele foi... Você acha que aos poucos se tornando um baita jogador? O Kaká, a gente já ouvia falar muito dele pela questão do Milton Cruz. Porque o Milton conhecia muito bem o Kaká. Só que já em 2001, tinha um jogador na base do São Paulo que a gente se escutava muito, que chamava-se Harrison. Vocês vão lembrar. Tinha Júlio Batista, tinha Fábio Simplício, mas o craque daquele time era o Harrison. Era o 10. Né? Todo mundo falava, pô, o Harrison daqui a pouco tá aqui no profissional. Que era o titular da Copinha. Que era o titular. Tem coisas do futebol. Como aconteceu agora, né? Daqui a pouco eu vou entrar na questão do Rian. Leva os meninos que não estão jogando para compor o elenco. Foi o que aconteceu com o Kaká. Porque na final da Taça São Paulo, nós jogamos um jogo em Mojimirim. Quem concentrou comigo foi o Kaká. Porque, na verdade, os meninos que estavam... Os titulares estavam na Copinha. Estavam jogando aqui a Copinha. Sim. A primeira concentração até o Kaká concentra comigo num jogo lá contra o Mojimirim. O que acontece depois? O Harrison meio que deu uma oscilada. O Kaká começou a treinar com a gente. E como nós não tínhamos dinheiro para contratar, o Vadão, pelo conhecimento também que tinha, junto com o Milton Cruz, que sempre falou muito bem do Kaká, começou a colocar o Kaká para treinar com a gente. E aí o Kaká daqui a pouco começou, foi entrando devagarinho em alguns jogos. E aí quando ele entra na final, até entrou no meu lugar na final. Olha. Porque nós ganhamos o primeiro jogo lá no Rio, se eu não me engano, 4-1. E eu não jogo porque eu tinha tomado o 3º cartão amarelo. E aí quando a gente volta, o Vandão falou, vou manter o mesmo time. A única mudança é você, se eu não me engano, acho que no lugar do Maldonado, eu não sei quem estava jogando no meio. E aí a gente começa perdendo o jogo, se eu não me engano, 2-1, aí a torcida meio que começa, aquele burburinho, né? Tem que ganhar, vai ser campeão, porque não tinha como, tinha que tomar 4 gols, se eu não me engano. Vai ser campeão, aí o Vadão pegou, me tira e coloca o Kaká. Ele entra, aí você fala que o cara era iluminado mesmo, porque as 2 primeiras bolas, a primeira que ele pegou, ele praticamente não tocou na bola. Ele faz a jogada do balanço e faz o gol. Sim. E logo a segunda que ele pegou, ele dá o tapa lá e faz o... Então, tipo assim, você vê que ele já tinha um talento que era dele. Da maneira como ele domina a bola, da maneira que ele chapa a bola nos gols que ele acaba fazendo. E depois daí a gente foi vendo no dia a dia, né? Que ele era muito diferente mesmo. Sempre trabalhando com a bola cabeça erguida, controle de bola muito bom, assim. Então, não foi por acaso, né? O Kaká não foi um acaso. Ele tinha um talento muito grande que, assim, num determinado momento a oportunidade ela foi dada e ele acabou agarrando essa oportunidade porque ele tinha um talento muito, muito bom e maravilhoso, como depois, durante a carreira dele, foi como se diz, muito bem destacado por tudo aquilo que ele conquistou, né? Você acha que nesse tempo, o seu tempo, o do Kaká e tal, no futebol, as coisas tinham mais tempo para acontecer? Tipo assim, até você virar titular, tarará, foi um tempo, aconteceu. O Kaká, enfim,
tantos outros jogadores. E que hoje as coisas são muito mais descartáveis. Ah, esse aqui jogou mal hoje, esse aqui não serve. O Rodriguinho não serve pro São Paulo. Esse aqui é ruim porque jogou mal contra o Botafogo. Você acha que o tempo do futebol era maior antes? Tirone, boa pergunta. Eu acho que assim, hoje as coisas muito mediáticas, né? Eu acho que na nossa época você tinha um pouco mais de tempo. Quando você falava de um jogador para jogar na Europa, nós sabíamos que para você ir para jogar na Europa, você tinha que ser muito fera. Uhum. Porque tinha a questão dos estrangeiros, que era 3 estrangeiros. Pouco, Eu lembro assim, muitas das vezes assim, os caras vinham aqui, os caras falavam, os caras vão te vender lá pro Bayer Leverkusen, que não sei o quê. Aí os caras falavam, pô, mas não vai porque não tinha... Já estourou. Não tinha negócio de vaga de... várias propostas que chegaram na época, chegavam até nós. Outra coisa, nós não tínhamos empresário. Quando você sentava para negociar o seu contrato, você vinha meu pai lá de Marília, minha mãe, e os caras botavam um contrato lá na mesa, que era contrato de 3, 4 anos, que você meio que discutia você ali com o seu próprio presidente. E você era meio que seu próprio empresário. Eu falo assim, quem tinha empresário eram os fera, eram os caras que trabalhavam com o seu Juan Figuer, que era um ou outro. Uhum. Então meio que nós assim... E hoje essa coisa mediática, porque nós começamos ter oportunidade, claro, um ou outro acaba sobressaindo, mas a gente começou a se fixar mesmo com 18, 19 anos na equipe principal. E hoje, né, hoje trabalhando até mesmo com futebol e vendo a forma como se trabalha o futebol hoje, cara, os caras tem moleque aí com 16 anos que tá, claro, criando responsabilidade que ainda ele tá na formação. Mas se cria já uma expectativa muito grande em relação ao garoto, que às vezes ele não está tão preparado, mas já se espera muito dele. Porque hoje também nós temos, né, mídias sociais, nós temos a questão empresarial, nós temos a parte de negócio hoje de clube, né, dos clubes necessitam estar sempre fazendo negócios, né, vendendo jogadores. E isso o futebol de hoje a gente está vendo, cada vez as coisas estão acontecendo cada vez mais precoce. Eu falo assim, nós tivemos um pouco mais de tempo, se trabalhava muito mais o jogador, mas o jogador não está pronto, por isso que acaba oscilando nessas questões. Esse dia eu fui no jogo contra o Rian fez o gol, contra o Português. Cara, eu vejo esse menino, o Rodriguinho, ele passou por mim, eu tive vontade de pegar ele assim, de falar com ele, cara, você tem um talento do cara. Cara, ele é bom jogador, velho. Ele acabou com o jogo. Né? Ele jogou pra caramba, entrou e jogou. Mas aí já começaram, né? Pô, ele joga muito parecido com o Kaká, que começou as comparações. Eu tive vontade de falar pra ele, cara, você joga pra caramba, e esquece que nego tá falando. Esquece a parte da torcida e tal, a gente acaba respeitando tudo. Cara, eu vejo ele com puta talento. Só que assim, por causa do negócio meio que mediático, que não sei o quê, às vezes o torcedor, ele meio que tá queimando um puta de um talento que o São Paulo tem na mão. Então, não só ele, né? A gente vê vários jogadores que estão, né? A gente vê o caso principalmente do São Paulo, porque hoje também tem a necessidade do clube, o lado financeiro, que nem o William, né? O William, mesma situação do Rian. Eu conheço o William desde os 13 anos, pô. Mesma geração. E o William vem, todo mundo desde os 13, né? Que falava que o William era o craque, o William é o craque, o William é o craque. Você vê, o William quantos jogos fez no profissional do São Paulo? Alguns ano passado. Sabe, né? Mas também tem a pressão do mercado, né? Porque hoje em dia, coisa que talvez a Europa esperasse jogadores um pouco mais velhos, hoje se o menino faz mais de 21, 22 anos e não é vendido, ele vira, né, uma palavra meio forte, mas vira um refúgio, né? Não é o extra classe, né? Também tem essa pressão, porque os clubes de lá também não olham tanto cada vez mais jovens, os caras mais velhos. É por aí também, assim, é óbvio, é a pressão do time aqui do Brasil que tem que vender, mas também é a pressão do time de lá que só compra gente muito novinha. Não tem jeito. Essa é a grande verdade hoje do mercado. Quanto mais jovem, os clubes vêm aqui para investir. É um negócio, né? Virou um grande negócio dentro do futebol, né? 22 anos, 23 anos, você já vai para alguns mercados alternativos, né? Que loucura, né, bicho? Então, essa é a grande verdade. E às vezes o jogador ainda está na fase final da formação. Exatamente, isso é cruel, né? Porque o cara pode se desenvolver mais tarde. Às vezes o cara pode dar o estirão, acontece muito, né? Às vezes vê muito jogador em Portugal, pode ver, né? Os brasileiros que vão muito para Portugal são jogadores que quase não tiveram muitos destaques aqui nas equipes grandes.
que acabam indo para uma equipe menores em Portugal, que a gente até brinca, né? Que fazem barriga de aluguel. Porque daqui a pouco o moleque... Quantos jogadores que a gente vê falar que estourou no Porto, né? Muito, um monte. O Benfica nem tanto, mas se o você... Porto é O impressionante. Militão foi, né? Fez o Casemiro. Não, o Militão aqui, muito precoce. Vamos falar do São Paulo. Militão, muito precoce. David Neres, precoce. O Casemiro, muito precoce. O Luiz Casemiro, Araújo. quantos jogos? Luiz Araújo fez um Luiz pouquinho de Araújo, jogo, foi, agora voltou pro Flamengo. Né, comendo a bola. Então Mas você você vai... mesmo, você acha que você atingiu assim, não o seu auge na carreira, mas o seu momento que você falou, agora eu tô um jogador, eu tô pronto. Eu acho que em 2003, quando eu fui pro Santos, foi o momento que eu achei que eu tava pronto. Assim, Pô, né? e você tinha quantos anos? Eu já tava com... Porra, eu brincava que na época, quando eu joguei no Santos, o mais era eu, o Léo e o Fábio Costa. Nossa, só pegou a molecada lá, né? E aí nós apagava incêndio, porque era só moleque, porque eu era Robinho, Diego, Mas você tinha o Elano. quê? 28? Eu tinha anos? 23, pô. 23, né? 2003. Olha que loucura. Do bicampeão paulista, Era campeão mais- do Rio São Então, Paulo, é isso que a gente tá falando. Com 23 né? anos, É uma loucura isso. nós éramos, parecia que nós Que era éramos veteranos, veterano. junto com uma mescla de uma molecada que vinha, que na época tinha 17, 18 anos, que os moleques botavam terror. E aí com 23 anos eu já me achava que eu era o cara mais experiente do mundo, você entendeu? Mas então, faz parte, as experiências, né? Eu acho que a gente tá falando, o Kaká foi pro Milan com 21. Sim. Mas lá no Milan, ele se Oscilando, torna... não, e oscilando, ele se torna, aqui. Lá no Milan, com 23... Mas lá, Arnaldo, eles compram, mas tem o tempo.